Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal da DML. Eu sou a Ana Lopes, cofundadora da Desenvolvendo Mais Líderes e especialista em melhoria contínua. E o assunto de hoje são 5 dicas valiosas para você fazer um bom brainstorm. Eu vou falar primeiro quais são as 5 e depois eu falo sobre cada uma delas, ok? Vamos lá. Formação da equipe, ambiente, seleção do tipo do brainstorming, mecanismos de geração de ideias e análise prévia, ok? Essas são as 5. Começando, formação da equipe. É importante ter uma equipe multidisciplinar para realizar um bom brainstorming, ok? Por quê? Cada um tem uma forma e uma mentalidade mesmo, né, para gerar ideias. Então, se eu tenho alguém que conhece muito o que está sendo analisado ou o que precisa ser criado, ela tá junto daquele problema ou daquela ideia e está focado naquilo dali. E eu posso também convidar pessoas que desconheçam totalmente o processo, desconheçam totalmente o que a gente está precisando de ideia, para ela trazer aquelas ideias absurdas que geram insights nas pessoas que estão ali um pouco mais perto, né, do que precisa ser feito, avaliado, enfim, investigado ou criado. Então é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar para ter a maior variação de ideias possíveis. Lembre que um dos objetivos do brainstorming é gerar a maior quantidade de ideia possível, ok? Segundo ponto, o ambiente. É importante que o ambiente seja o mais descontraído possível, né? Para quê? Para que a gente consiga ter as nossas mentes livres para gerar ideias e a gente não embarrere por conta de eu não me sinto à vontade para falar com esse grupo, né? Eu não me sinto confortável aqui para falar sobre que ideias eu tenho, né? Então é importante que o ambiente seja confortável, né? Tanto fisicamente quanto o ambiente emocional ali da equipe, né? Então, se por um acaso durante o brainstorm a gente sentir que as pessoas não estão confortáveis, a gente também pode utilizar alguma dinâmica, alguma coisa para descontrair mesmo o ambiente e voltar com o processo criativo. Terceiro ponto é a seleção do tipo do brainstorm. Isso é muito importante, né? A gente precisa entender essa equipe para conseguir selecionar qual o tipo do brainstorm é o melhor para aquela equipe, né? Então, por exemplo, pessoas muito tímidas funcionam mais quando eu faço um brainstorm silencioso. Pessoas mais extrovertidas, elas tendem a ser mais criativas num ambiente de muita interação, né? Então é importante a gente pensar em que equipe a gente está trazendo ali para o brainstorm para selecionar o melhor tipo. E nada impede também da gente variar esses tipos durante a realização do brainstorming para poder atingir aí os dois públicos, né? Se eu tiver uma equipe heterogênea até nesse sentido. O quarto ponto é o mecanismo para geração de ideias. Então, a gente já falou que brainstorming ele é um processo que precisa de muitas ideias sendo geradas, certo? Então eu vou falar aqui alguns mecanismos que a gente pode utilizar. Um deles é, por exemplo, solicitar um número X de ideias a cada rodada. Então, o mediador chega e fala, gente, agora eu preciso de 10 ideias de cada um. O que isso faz, né? Faz com que eu precise gerar 10 ideias. Então, eu vou sempre começar por aquelas ideias que são as mais fáceis para mim, né? E aí, se eu tiver 10, eu vou passar por essa rodada tranquila. Agora, se eu não tiver 10, o que vai acontecer? A minha cabeça vai ser forçada a escrever 10, né? Então, é obrigatório escrever 10. Então, eu preciso colocar 10 ideias no papel. E aí, eu começo a trazer coisas um pouco mais absurdas ou começo a forçar a minha mente a entregar outras coisas, né? E isso é bom a gente fazer em mais de uma rodada, porque tem pessoas que vão ter as 10 e tem pessoas que não. Então, escreveram uns 10? Vamos ler as 10 de cada um, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 5 pessoas, eu já tenho 50 ideias, né? Então, eu vou ler aquelas 50 e na próxima rodada vou pedir mais 10. Então, aquelas pessoas que estavam tranquilas com as primeiras 10, pode ser que não fiquem tão tranquilas para 20, né?
e aí a gente vai gerando a maior quantidade de ideias, né? Então esse é um mecanismo. Outro mecanismo é o uso de categoria. Então isso é muito usado no diagrama de causa e efeito, por exemplo, onde eu tenho lá os 6 M's, máquina, método, medição, monitoramento, enfim, os 6. Isso força as pessoas a pensarem numa causa relacionada àquela categoria, né? O único ponto importante que a gente não pode deixar de lembrar é que quando eu uso categorias, eu posso acabar limitando as minhas ideias a essas categorias. Então, uma boa saída para isso é não começar direto com as categorias. É falar sobre o problema, pedir o que as pessoas pensam, quais são as ideias, e aí depois colocar isso em categorias e pedir mais ideias, se existe alguma ideia a mais para aquelas categorias que eu coloquei, tá? Outro ponto que funciona um pouco parecido são o uso de imagens, objetos, né? O uso de alguma coisa física ou visual, né? Isso funciona bastante em processo criativo, né? Então, se eu tenho que desenvolver um produto para um cliente, por exemplo, eu coloco a foto do cliente lá, ou, né, enfim, um mural onde como é o meu cliente, né, o que ele faz e tudo, e aí isso pode me trazer insights sobre que tipo de produto eu vou fazer, né, ou que tipo de melhoria eu vou colocar no meu produto. Então, conhecendo lá o cliente, é um exemplo. Mas a gente também pode fazer isso para solução de problemas e para outros tipos de brainstorming, né, outros objetivos. Mas é importante também frisar o que a gente falou para as categorias, né? Então, ele pode limitar a pessoa a pensar só naquilo que está na imagem ou no objeto que eu estou trazendo. Então, isso pode ser um limitante de ideias. É importante balancear. A dica é sempre começar sem nada e usar isso para trazer mais ideias, né? Para adicionar ideias no teu processo. Então, esses são alguns gatilhos aí para insights, ok? O outro tópico, quinto, é o de análise prévia. Então, análise prévia é algo que a gente precisa avaliar antes de utilizar, ok? O que é? A gente mandar a questão para as pessoas antes da reunião. Isso pode funcionar se a gente precisar de análises realmente, no caso de solução de problemas, onde eu preciso trazer dados, né? Então, eu posso enviar a questão para as pessoas. Agora, isso também pode me bloquear, né? Bloquear as ideias criativas. Então, é importante ter um pouco de cautela e entender que pode ser que para a solução de problemas eu precise fazer isso, para outros processos criativos isso não seja tão indicado. Uma outra solução, Ana, eu gostaria que algumas pessoas pensassem um pouco com antecedência na questão. Eu posso não enviar para todos, né? Eu posso enviar para algumas pessoas e pedir que elas não contem, né, para as outras que vão participar, para que elas venham com uma mente um pouco mais livre, né, para novas ideias. Então, esses são os itens, né? Relembrando, formação da equipe, ambiente, seleção do tipo do brainstorming, mecanismo de geração de ideias e análise prévia. Então, 5 dicas aí para que você consiga fazer um brainstorming de sucesso. Gostou desse vídeo? Coloca aqui seus comentários, ativa o sininho, segue a gente no canal. Obrigada!